Paz para todos, seja muito bem-vindo aqui ao canal. No vídeo passado eu falei sobre Davi que vai enfrentar Nabal, um homem cruel. Porém, Davi também ele age de uma forma muito equivocada e errada. Ele se deixa levar pelas suas emoções, ele começa a falar e a pensar em fazer loucuras. Deus é tão misericordioso que envia Abigail, que é a mulher de Nabal, para poder repreender Davi. E Davi, ele ouve a repreensão, se arrepende do mal que ele ia fazer e volta atrás. Isso nos lembra que muitas vezes temos que aprender a se converter, a voltar atrás nas nossas decisões, aquilo que está errado, não ser teimoso, não agir com teimosia, alimentando o procedimento errado, mas sim reconhecer que errou, voltar atrás, pedir perdão, desculpa, conversar, falar. Isso tudo é saudável para os relacionamentos. Então Davi aqui, ele não faz esse mal contra Nabal, mas Nabal depois de 10 dias morre, e a mulher de Nabal, Abigail, passa agora a ser mulher de Davi. Lembrando que no Antigo Oriente havia esse costume ele não foi uma ordenança de Deus, mas é por causa da dureza do coração que as pessoas começaram a agir dessa forma. Então o que acontece? Só que Davi ele já era casado com Mical, agora ele se casa com Abigail. E ele vai ter outra mulher também, mas tudo isso vai ter uma grave consequência daqui nos capítulos para frente. O projeto de Deus é sempre um homem com uma mulher. Isso está lá no livro de Gênesis e é a vontade de Deus expressada. E você vai ver muito isso no Novo Testamento. Mas de fato aqui se tratava de uma dureza do coração, um homem endurecendo o coração, como até hoje você vê no no Oriente ainda tem esses costumes. No capítulo 26, fala sobre um momento em que Davi, ele mais uma vez, até então, no capítulo 24, Saul persegue Davi, o encontra numa caverna, mas a vida de Saul é poupada, e Davi mostra para o rei que ele poderia ter matado se ele quisesse, porém, ele não faria isso porque isso não tem... Ele ia matar o próprio sogro. E numa situação vexatória, porque Saul estava fazendo suas necessidades. Então, Saul promete que não vai mais perseguir Davi, meu filho, meu amado, só que você vê que as palavras são completamente falsas. E no capítulo 26 vai acontecer de novo a mesma coisa, mas dessa vez num contexto diferente. Dessa vez é Davi que vai ao encontro de Saul. Saul está dormindo junto com seus grandes soldados, e há uma lança, está perto da cabeça de Saul. Um dos servos de Davi, ele fala assim, deixa eu pegar essa lança e cravar no crânio de Saul e vai acabar os seus problemas. Eu não preciso nem de uma segunda tentativa. Na primeira eu já resolvo o problema. Davi não permite isso. Eu não estou lendo porque, de fato, é uma história bem parecida com o capítulo 24. Você tem que entender que o narrador aqui, ele tá tratando da história de um rei e está mostrando as virtudes de Davi, principalmente o fato de Davi ser inocente e de fato ele não se levantar contra Saul, isso para mostrar a nobreza de Davi. Então, até então, e por se tratar de uma história parecida, às vezes parece que é um pouco enfadonho, mas não é. Você tem que entender a importância de trazer essa narrativa. E aí o que acontece? Davi, ele acorda todo mundo e começa a gritar e fala, e as pessoas falam, quem é que está gritando aí? Ele fala, é eu que estou gritando. Fala, tá vendo? Eu podia ter te matado de novo, mas não matei. E aí Saul vem de novo com aquelas palavras falsas. Aquelas palavras, meu filho, eu te perdoo, bababá, que não tem sentido. E aqui eu acho uma coisa interessante. É quando as histórias se repetem. Então tem gente que não se cansa da repetição, sabe? Tem gente que não se cansa. O cara está se relacionando com a pessoa o traiu, ele perdoa, a pessoa trai de novo. Perdoa, trai de novo. Você não vai acordar nunca, amigo. Você nunca vai acordar disso aí.
Você não está percebendo que isso não tem fim, que essa história que está se repetindo aí, por que ela se repete? Porque você permite que ela se repita, uma vez que você aceita isso. Quando é que eu não aceito? Eu não aceito quando eu ponho um ponto final. Né? Mesmo que seja doloroso, eu amo fulano de tal, mas eu tenho que amar primeiro a mim, né? A primeira pessoa que você tem que se amar é você próprio. Então você não pode aceitar uma história escabrosa dessa repetindo. Então a pessoa se envolve com o cara é violento. Primeiro começa a xingar, porque ninguém começa batendo, né, de cara, né? Primeiro começa a xingar, xinga, aí daqui a pouco toma um tapa. A pessoa pede perdão, não vou fazer mais isso, começa a lutar bem, aquele negócio todo, passa-se um tempo, de novo. Aí passa-se um tempo, de novo. A pergunta é, até quando você vai aceitar isso na sua vida? Presta atenção, as coisas só acontecem porque você aceita. Se você põe um basta, você não aceita. Eu me lembro de uma história falando sobre isso aqui, da Luana Piovani. Luana Piovani, da Dolabella. Ela afirma que foi agredido por ele. Na primeira, ela já não aceitou a agressão. Terminou o relacionamento, ela não quer saber. Então, isso põe um fim. Põe um fim quando você não aceita. Por que a pessoa vive te xingando? Por que a pessoa vive te maltratando? É porque, no fundo, você aceita. E por que você aceita? Porque, no fundo, você concorda. Por que a gente aceita que uma pessoa, por exemplo, vive me xingando? É porque, no fundo, eu aceito o xingamento porque eu concordo que eu sou aquilo que a pessoa está falando. Você sabe quando isso tudo para? É quando você não aceita mais, você põe um ponto final. Tem a história de Sansão, eu acho interessante porque a Dalila, ela começa a falar coisas para Sansão e querendo saber qual que é o segredo dele, e toda vez que ele falava uma mentira, de repente acontecia aquilo. Ele falava, olha, se trançar meus cabelos, de repente ele acorda e o cabelo está trançado. Quer dizer, a pessoa não acorda nunca, né? Tá vivendo aquela situação, a situação se repete, mas a pessoa não acorda. Por que ela não acorda? Porque no fundo ela aceita. Eu quero dizer para você que as pessoas tratam você da forma que você aceita ser tratado. Se você resolver pôr um ponto final, não aceitar, ser firme nas suas decisões, porque tem aquelas pessoas também que falam, que não aceita, eu não tal, mas é só papo furado, né? Na verdade, ela nunca cumpre o que ela fala. Ela fala, se você fizer de novo, eu vou te deixar. Mas no fundo nunca deixa, né? Sempre perdoa, sempre tá aí, quer dizer. Então, as histórias se repetem porque você permite que elas se repetem. Então, o que eu quero dizer para você é que você tem que tomar sua vida nas suas mãos, entendendo que aquilo que te fere, aquilo que machuca o teu coração, você não deve aceitar. Você fala, você toma atitudes firmes, mas você não aceita. Como já falei em alguns vídeos passados, você é o guardião da sua vida. É você que tem que se proteger, é você que tem que amar você que tem que se cuidar de você. Então, situações se repetem porque você permite. No capítulo 27, nós vemos aqui algo bem interessante, que é um ponto triste na vida de Davi, mas ao mesmo tempo é um ponto feliz para a gente que está lendo, porque a gente vê esperança nisso aqui. Então, no capítulo 27, versículo 1, disse, porém, Davi no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel, e assim escaparei da sua mão. Então, Davi fala para si próprio. E aqui é uma coisa interessante, porque a gente sempre conversa com a gente mesmo, né? E a pergunta é o que você anda dizendo para você? O que você fala para você? Porque aqui nós vemos aqui uma parte triste da história de Davi, é a parte que ele perde a fé. Ele está realmente perdendo a fé. Você que está acompanhando aqui desde o início essa trajetória, o que você já notou? Houve uma promessa, essa promessa era impossível acontecer, de repente começou a se tornar possível. Ele se tornou parte da família de Saul, de fato agora ele tinha linhagem real, fora que ele estava sendo amado, ele podia levantar um exército agora e ser rei. Tudo muito lindo. De repente as coisas viram. É o alto e baixo que não para, né? De repente as coisas viram, agora não há esperança. Ele é um cara muito perseguido pelo rei. Para onde é que ele vai? Está sempre sendo perseguido, odiado.
Um homem que era amado pela nação, agora a nação vê ele com maus olhos, né? Quer entregar Davi. Já falaram mal de Davi. Então ele estava vivendo uma situação terrível. Aquela promessa que era impossível, de repente se tornou possível, agora volta a ser impossível de novo e o tempo vai passando aqui. Aqui, esses capítulos dessa perseguição que eu estou narrando para vocês aqui, já dura anos. Nada da promessa se cumprir. Nada da promessa se cumprir. Então, a promessa fica cada vez mais distante. Então, o coração dele se entrega à incredulidade, a fé dele vacila e ele começa a duvidar da promessa de Deus. Porque ele diz isso para si próprio. Não, com certeza eu vou ser morto. Então agora eu vou fugir para Gate. Você lembra que quando ele pega a espada de Golias, era Deus mostrando para ele o caminho que ele deveria seguir. Depois, passa-se um tempo lá na própria Gate, o profeta fala para ele voltar para Judá. E ele está em Judá. E agora ele quer fugir e voltar para Gate sem a direção de Deus. Deus em nenhum momento disse para ele ir para lá. Deus não falou com ele, mas ele estava tão desesperançado, sem fé, cabisbaixo, que ele agora pensa nisso aí de vou voltar para Gate. E as palavras que ele fala para si próprio são palavras bem pessimistas, bem de derrotado mesmo. Eu pergunto, o que você anda falando para você? Tá aqui o texto, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se você está cheio de fé, de esperança, de amor, de graça, de misericórdia, é isso que você fala. Você fala tudo isso referente a você, referente às pessoas. A tua boca fala do que o teu coração está cheio. O coração dele aqui estava cheio de cansaço, de tanto esperar. Uma promessa longa, demora. Não parece com a sua vida? Não parece com a minha vida? Por isso que eu falei que é um momento triste na história de Davi, mas é uma esperança para mim, é uma esperança para você. Por quê? Porque a gente faz isso. Você faz isso. Quantas vezes você não disse isso? Quantas vezes você não pensou isso? Você ficou para baixo, sem fé, sem esperança? Quantas vezes eu, André, já não fiz isso? Fiquei sem esperança, cabisbaixo, achando que as coisas não vão dar certo, e aí saem essas palavras da nossa boca. Aqui há esperança, porque você vê que Deus continuou com esse homem, apesar da fé dele agora estar defeituosa. E não é só isso que acontece. Acontecem outras coisas. E Davi ficou com Aquis de Gate, e ele, no versículo 3, ele e seus homens, cada um na sua casa. Davi com ambas as suas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Então aqui são 3 mulheres, e isso vai ter uma consequência. Lá na frente, lá em 2 Samuel, quando a gente chegar lá, você vai ver que vai ter consequência essa atitude de Davi. No versículo 5, e disse Davi a Aquis, eu tenho achado graça aos teus olhos, dai-me lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, pois por que razão habitaria o seu servo contigo na cidade real? Então, ele começa a criar, até porque Gate ficou sabendo de todas essas histórias de Davi, né? Com certeza ocorreu boca miúda, Davi estava lá, de repente foi na caverna de Adulão, voltou para ajudar, houve todos esses acontecimentos que eu narrei. Tá a playlist aqui, ó. Vê aqui a playlist aqui que você vai entender o que eu estou falando agora. Fala sobre a história de Davi, essa trajetória toda que a gente está falando aqui. Então, Gate ficou sabendo, e agora ele viu que, de fato, Davi e Saul não se bicavam. Então falou assim, olha, o campeão de Israel agora pode ser o campeão dos filisteus, por que não? Né? Então o que acontece? Gate, sabendo disso, agora quer trazer Davi para si. E Davi está lá, e Davi se mostra muito interessado em Gate, então Gate está muito feliz com Davi. E ele arruma essa casa para Davi. Mas olha o que acontece. E subiu Davi com seus homens, versículo 8, e davam sobre os Gesuritas e os Gezeritas e os Amalequitas, porque antigamente foram estes os moradores da terra que se estenderam em direção de sul até a terra do Egito. Davi feria aquela terra e não dava vida nem a homem nem a mulher, e tomava as ovelhas, as vacas, jumentos, camelo, e as vestes, e voltava à vinha de Aquis. Então o que aconteceu aqui? Davi, ele começou a fazer trabalhos para o rei Aquis, para o rei de Gate, que é o rei Aquis, na verdade. Então ele faz trabalhos para ele. Quais são os trabalhos? Derrotar os inimigos dos filisteus. Era o que Davi falava, mas não era o que ele fazia. O que ele fazia? Ele estava derrotando os povos que seriam inimigos de Israel. Isso mostra que, como eu falei, a fé dele estava defeituosa. Ele não perdeu completamente a fé.
Ele ainda estava com a esperança ainda, com aquela palavra do cumprimento de que ele é de fato um homem de Deus e que ele iria livrar o povo de Israel. E que de fato, eu vou dizer para você, que quando a gente chegar lá no 2 Samuel, você vai descobrir, entender que Davi foi o melhor momento do povo de Israel. Ao ponto de Davi, até hoje, 2022, não existiu um rei melhor que Davi para o povo de Israel. Até os dias de hoje, para você ver quanto esse homem foi importante. Mas vamos chegar lá. Então, ao invés de Davi lutar as guerras do rei de Gate, ele, na verdade, ele estava derrotando os inimigos de Israel. Mas olha o que acontece. No versículo 10. E dizendo a Aquis, aonde atacaste hoje? Davi dizia, sobre o sul de Judá e sobre o sul dos Jeramelitas e sobre o sul dos Queneus. Davi não deixava com vida nem homem nem mulher para trazê-lo a Gate, dizendo, para que porventura não nos denuncie, dizendo, assim Davi o fazia, e este era o seu costume por todos os dias que habitou na terra dos filisteus. E Aquis confiava em Davi, dizendo, fez-se ele por certo aborrecível para com o seu povo em Israel, por isso me será por servo para sempre. Então, Davi aqui começou a mentir e a enganar o rei de Gate, que ela não era nem para ele estar lá. Ele não buscou a orientação de Deus. Então ele começou a mentir. Então o homem, ele perde a fé dele, ele não perdeu a fé, perdão, a fé dele fica enfraquecida e ele começa a mentir, ele começa a agir falsamente, não busca a vontade de Deus, um momento muito triste na vida de Davi. Davi aqui, ele está indo de mal a pior, porque a demora, é ruim quando as coisas demoram, né? Quando as coisas demoram é ruim, você crê, você está crendo, você tem fé, mas não acontece. Passa dias, passa meses e você vai ficando cada vez mais desesperado porque as coisas não acontecem, né? Eu quero dizer para você que bem-aventurado é o homem que espera no Senhor, que confia em Deus, que não fica abalado com o tempo, crê tão somente. Tem uma palavra no livro de Jó, que ele diz algo que é tremendo. O texto está aqui, que fala, ainda que eu morra, eu vou continuar confiando em ti. Eu vou continuar esperando em ti. Eu sei que essa é a coisa mais linda. É quando você crê, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das angústias, mesmo diante do tempo que parece que não está colaborando, não está sendo favorável ao tempo de Deus. É difícil esperar, é difícil, mas é o que a palavra de Deus te convida a isso aí. Talvez você que está ouvindo essa palavra agora, você está igual Davi, desesperançado, fé fraquejando, já mentiu, seja começando a andar em caminhos bem tortuosos, com vontade de fazer coisas que você sabe que não agrada a Deus. O convite para você é que você se converta, como Davi vai se converter, como Davi vai voltar e vai recuperar a sua fé. Ele vai ser confrontado e vai tomar uma decisão que é de fato ir ao encontro de Deus e fazer a vontade de Deus. Eu quero convidar você a se levantar. Sai dessa tristeza, sai desse momento em que você se encontra, que abatido, desesperançado e tão carregando esse peso do tempo, que não acontece nunca, já foi prometido, o tempo está passando, não está acontecendo. Isso é um peso nas costas. Eu quero convidar você a crer em Deus, se voltar para Deus, se volta para Deus agora, sabe? Volta a crer, volta a andar com Deus, a caminhar com Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida. O tempo é Deus que escreve. Se ele não achou graça que acontecesse até agora, é porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Ele quer que você aprenda alguma coisa. Ou pode ser pior, pode ser que você esteja colhendo o que você está plantando. E não pense que o que você está plantando agora, dentro dessa sua fraqueza da fé, não perca a fé. Creia, acredite. Deus vai te dar força, você vai vencer, você vai passar por esse momento. A palavra de Deus se cumpre em tempo oportuno. O tempo de Deus, esse tempo que é perfeito. Eu não sei de nada, você não sabe de nada, mas Deus sabe todas as coisas. Aguenta mais um pouco. Seja forte, seja corajoso. Aguenta. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida.